Começa agora o programa feito pelos estudantes de jornalismo da Universidade Santa Cecília. Somos o Espaço Unisanta. Não sai daí! Na última semana de março, a quadra do Colégio Santa Cecília sediou a Capoeira Solidária. Na roda, a luta foi pela igualdade. Aquecimento e uma gincana para descontrair, mas depois, ao som do berimbau, seriedade e disciplina na roda. Praticantes de todas as idades formaram mais de 10 duplas. Um aluno com necessidade especial contra um professor de capoeira. As limitações não intimidaram e eles deram o melhor. Respeitando as condições do outro. Trabalho maravilhoso. Eu achei importantíssimo isso. Que a prática do exercício físico é boa para a saúde, todo mundo já sabe. A capoeira é não medir diferenças e a mãe do Bernardo, que foi um dos grandes vencedores da noite, sabe disso. Nossa, ele faz capoeira desde os 3 anos de idade, então a evolução assim, foi muito grande de lá para cá. Consciência corporal, o espírito de cooperação, eu acho que tudo, a coordenação motora grossa, né? Eu acho que foi extraordinário assim, a evolução dele de lá para cá. A Capoeira Solidária foi mais uma demonstração do objetivo do projeto Capoeira Escola Capoeira para Todos, que é a inclusão. Ativa há 4 anos e desenvolvida pelo professor da FEFESP, Márcio Rodrigues, a ação é voltada para alunos em situação de vulnerabilidade social ou com algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva ou mesmo física. Além de todo o condicionamento físico que a capoeira pode oferecer, de todos os grupamentos musculares, noção de resistência, força, equilíbrio, a capoeira ela vai trabalhar todos esses valores humanos. E o mais legal, valores humanos de uma cultura nacional. Então a gente fortalece o que é a cultura brasileira e cada vez mais a gente se aproxima do que é ser humano. A gente realmente trata todo mundo como uma pessoa igual. Eu vim de uma ONG e hoje eu sou professor graças à capoeira, que lá atrás foi iniciado através de uma aula. E a capoeira ela tem muitos valores envolvidos, né? O grupo trabalha muitos valores. Tem o trabalho da inclusão, que o nosso mestre faz tempo, né? Desde o início ele já iniciou com o pessoal, com pessoas com deficiência. E isso somou muito na minha performance, né? No meu caráter. Se antigamente a modalidade era uma forma de autodefesa e jogo dos negros escravos, na última semana de março, na quadra do colégio, a capoeira teve o significado atualizado: integração. No Mais Saúde de hoje você vai saber um pouco mais sobre um dos alimentos mais saudáveis do mundo, o coco. De acordo com Jeremy Rodile, estudioso responsável pela criação do Instituto Rodile, voltado para a alimentação orgânica nos Estados Unidos, o coco está entre os 10 alimentos mais saudáveis do mundo. Além de contribuir para o melhoramento da atividade cerebral, esse fruto também ajuda na perda de peso, além de ser antioxidante e, portanto, responsável por prevenir doenças e retardar o envelhecimento. E não para por aí. Além de todos esses benefícios, o coco pode ser consumido de várias formas diferentes. A água de coco pode ser ingerida em dias quentes e após o exercício físico para ajudar na hidratação. Ela é responsável por fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão e manter os níveis de colesterol equilibrados. Outra opção é o óleo de coco. Apesar da grande quantidade de gorduras saturadas existentes nesse alimento, especialistas afirmam que elas são bem absorvidas e logo convertidas em energia. Dessa forma, não ficam acumuladas no corpo. Para consumi-lo, basta substituir a gordura usada na cozinha pelo óleo de coco nas mesmas quantidades. E você acha que acabou por aí? A resposta é não. Para quem é intolerante à lactose, uma ótima alternativa é a ingestão do leite de coco. Além de ser uma das opções mais saudáveis quando comparada às outras, o leite de coco ajuda na perda de peso, no controle dos níveis de colesterol
e melhora a saúde do coração. Assuntos do momento e polêmicos como a depressão e a bipolaridade. Você sabe o que são? Confira agora no Cá Entre Nós com a psiquiatra Alexandrina Meleiro. Hoje nós chamamos, em vez de transtorno afetivo, chamamos de transtornos de humor. E o transtorno de humor é dividido no transtorno bipolar, onde tem a fase de excitabilidade, de euforia e agitação, e a fase de depressão. E dentro do transtorno de humor tem também só o quadro de depressão. Então nós temos uma doença que circula com 2 polos e uma com só um polo, a depressão. O nome porque a alteração principal é no humor, na alegria, tristeza, irritabilidade, agitação, tudo isso faz parte desse quadro. Ele surgiu no início do século XX, quando se fala no transtorno, na psicose maníaco-depressiva. Como o termo psicose ficou muito pesado, gradativamente as classificações foram atualizando a nomenclatura e aí surgiu o transtorno afetivo. Mas afetivo era muito confundido com afeto no sentido de amor e por isso que optou-se por trocar transtorno do humor, qualificando sim a alteração maior que ele tem, que é principalmente na depressão ou euforia. O diagnóstico do transtorno de humor, quer seja o transtorno bipolar ou só a depressão unipolar, é bastante difícil de ser diagnosticado. Algumas pessoas levam 5 até 10 anos para o diagnóstico correto, porque o diagnóstico é puramente baseado na história clínica da pessoa, nos sintomas que ela apresenta, no que familiares, pessoas que estão próximo a ela nos relatam. Não há nenhum exame que comprove ela ter a doença do transtorno do humor, seja a bipolaridade ou a depressão unipolar. Então é muito importante porque assim, no quadro de transtorno depressivo, ela vai ter sentimento de muita tristeza, não é uma tristeza leve, é uma tristeza pesada que a gente chama de depressão mesmo, onde ela não tem vontade de fazer nada, onde ela tem desânimo, onde ela tem culpa, onde ela se sente a última pessoa, onde ela não sente prazer em fazer as coisas, que nós chamamos isso de anedonia, onde há crises de choro, a pessoa não sente vontade de tomar banho, de fazer atividades, atrapalha o trabalho, atrapalha a escola, dependendo da fase que ela tem. E muitas vezes a desesperança e aí pode também surgir ideação suicida. Do outro lado, a doença bipolar tem os mesmos sintomas que eu relatei agora da depressão, mas quando está no polo oposto, que é a euforia, a pessoa fica muito exageradamente alegre, atividade, falante, fica cheia de energia, não dorme, quase não come, fica com muitas ideias de grandiosidade e tudo isso acaba desajustando ela também no trabalho, na escola e na sua vida em casa e também afetiva. No meio disso tem o que nós chamamos o transtorno misto, que mistura tanto a depressão quanto o quadro de euforia, oscilando no mesmo dia os 2 sintomas. E tudo isso é uma doença crônica que afeta grande parte da população, de 5% a quase 8% da população tem transtorno bipolar e a gente já fala que hoje isso também é um problema de saúde e deve ser identificado e tratado corretamente. Quando nós falamos transtorno de humor, quer seja a bipolaridade ou a depressão unipolar, os sintomas duram assim semanas, muitas vezes até meses, se não tratado. Se tratado, esse tempo modifica. Claro que se a pessoa tem o quadro misto, como eu falei agora, então no mesmo dia vai ter os 2 sintomas. Agora, o que a gente vê muito são pessoas que têm instabilidade de temperamento, de personalidade, que de manhã está azeda, à tarde já está mais alegre, à noite está invocada de novo e as pessoas confundem isso com transtorno de humor. Então, muitas variações que algumas pessoas têm no mesmo dia de estar diferente, momentos, não é o transtorno bipolar. Muitas vezes a pessoa está irritada porque aconteceu, brigou com o chefe, com o marido, com alguém e ela fica assim, sem que ela seja portadora do transtorno bipolar. Mas as variações
Podem acontecer, sim, mudança no mesmo dia para o transtorno bipolar, mas aí já é um quadro específico do estado misto. A grande maioria que tem oscilação não são pessoas de transtorno bipolar. O suicídio dentro dos quadros depressivos, né, veja bem assim, é muito frequente. Das patologias, a que mais é risco para o suicídio é a depressão. Felizmente, 85% das pessoas com depressão não tentam suicídio. 15% tentam, e essa é a grande preocupação, porque isso leva, né, um número muito grande de pessoas à morte. Quando você fala no jogo da baleia azul, nós não chamamos de jogo, porque jogo a gente pensa que é algo lúdico, algo para brincar, para se divertir, e aquele não era uma diversão, na verdade uma coisa tanto perversa, né, que acabou levando muitos jovens, infelizmente, a uma fatalidade. E o que a gente orientou na época, quando isso veio à tona, né, foi de que as escolas, os pais tinham que estar alertas com seus jovens, com seus adolescentes, que estavam com mudança de comportamento, muito fechados dentro do quarto, muito em cima da internet, mudando o vestimento, escolhendo roupas compridas, escondendo braços, pernas, porque muitas vezes tinham marcas. Então, crise de choro, se sentindo com baixa estima, todas essas mudanças de comportamento a gente alertou muito, tanto nas escolas quanto os pais, pai e mãe, para que ficassem alerta. E começassem não a proibir os filhos de ter acesso à internet, mas de estar junto, de conversar, de estar partilhando, porque não é criticando, censurando que a gente ajuda os jovens. A gente ajuda partilhando, mostrando que a gente compreende o que ele está fazendo, para que a gente possa resgatar essa população jovem de volta para a vida. Dependendo de como está a criança, o adolescente, né, ou mesmo o adulto mais jovem, é importante sim uma ajuda psicológica, é importante que os pais tenham assistência para saber como lidar, porque não é fácil, e dependendo de como os pais agem, muitas vezes criticando, censurando, você tem tudo, você não falta nada, como é que você pensa nisso, né? E na verdade ele pode ter tudo, mas ele está se sentindo triste, deprimido e com vontade de morrer. E isso faz com que a gente precise sim orientar tanto os professores na escola, o orientador, quanto pai e mãe e outros familiares, às vezes irmão, pessoas, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, auxiliar esses jovens. Sem dúvida, a conversa, a orientação é fundamental. O programa de hoje chegou ao fim. Amanhã você confere a segunda parte do papo com a psiquiatra no mesmo horário aqui na Santa Cecília TV. Tenha uma boa tarde. Tchau!